Bom, gente, agora eu vou mostrar, digamos, a finalização do plantio da abobrinha que fiz outro dia, que eu mostrei todo o processo, né, de preparo da muda, plantando, as covas, adubações iniciais, né? E agora chegou o momento de começar a fazer as primeiras colheitas. Aí tem, assim, três situações de locais de plantio que eu quero mostrar, porque essas coisas, assim, não só para mim que eu faço experiência desse tipo, mas para quem vai plantar, às vezes é importante essa informação, né? São situações diferentes que cria com as mesmas mudas que vai acontecendo. Eu vou explicar mostrando na prática. Bom, primeira área que eu quero mostrar seria isso aqui. Seria a minha principal área. Foi aqui que eu escolhi para plantar minhas abobrinhas, né? Só que aqui eu tenho um detalhe, acho que no plantio eu devo ter comentado, a questão do sombreamento. Então, embora que tenha uma área limpa aqui, tem muitas árvores próximas. E de acordo conforme o sol nasce, a posição que está época do ano, acaba fazendo assim, filtra o sol, né? Então eu não recebo o sol na totalidade. Inclusive tem uma árvore grande aqui, ó, que os galhos ficam inclusive em cima, né? Então eu tenho que contar com os raios que entram lateralmente. Então isso tem uma consequência. Vê, por exemplo, ali eu tinha um pé, ali tinha um pé, lá na ponta tinha mais um pé que aqui não estou pegando direitinho, que as outras estão aqui tampando, né? Devido a essa questão do sombreamento, falta de sol, cria um pouco de umidade na raiz, um pouco, digo assim, excesso. E cria fungo. Tem um fungo do podridão que, afetado o pé, depois de infectado, não adianta tentar solucionar. Quer dizer, pode até insistir, podando umas folhas e tal, mas é mais fácil ela acabar transmitindo para os outros e a planta não recuperar, que a planta vai ficando debilitada e o ciclo dela é relativamente rápido, né? Então, quando começou a ficar doente, que ficou ruim para mim combater, eu peguei e erradiquei, né? Mas eu fiz o combate, já vou explicar já. Então, uma das coisas que acontece é isso aqui. Quer ver? Deixa eu ver uns casos aqui. Ó, essas folhas aqui, ó. Isso aqui é da podridão. Só que aqui ela está resistindo, tem umas folhas novas saindo. Já fiz umas aplicações de uns produtos. Ó, esse aqui, ó. Isso é da podridão. Então tá saindo umas folhas novas, vamos ver como é que ela resiste. Eu tive que fazer umas podas de folhas velhas, né? Então é uma consequência direta da falta de sol. E essa questão do fungo, né, desse podridão, não é só folha que ataca não, ele ataca na abobrinha, né? Aqui, ó, tem um exemplo. Aqui, ó, tá pretinho aqui, isso aqui é fungo, ó, ataque. Só que a borboletinha mariposa que também bota ovo, na flor, que ela vai caminhando, também o sintoma é igualzinho. Só que um quando se abre tem uma larva e outro não tem, né? Mas como nesse caso tá tendo esse ataque de fungo, ele passa no fruto também, que é esse aqui, ó, esse aqui ele vai perder, tá vendo? Então tem que cuidar porque não é só a folha, os frutos também é prejudicado. Essa abobrinha, abri para ver se tinha larva, não tem, é só fungo mesmo, né? É o podridão. Agora, isso aí, mesmo no calor, pode ser que tenha, mas essa questão da podridão, devido ao excesso de umidade, né, acaba se criando excesso de umidade por falta do sol direto, que o sol vai secando o solo, né? Pode ter em situações secas, né? Então o que foi feito? Eu coloquei alguns produtos naturais que combatem fungo, mas não deu certo. O que deu certo, ainda na parte de produtos naturais, sem usar defensivo químico, foi o cal da bordaleza. Cada bordaleza fez um controle. Então, o que eu passei a fazer? Acho que é a segunda ou terceira vez que... Acho que é a terceira vez que eu vou aplicar essa semana, amanhã talvez, né? E já apliquei 2 vezes. Só que assim, antes, ela não estava soltando flor ainda, né? Eu já estava tendo essa consequência. Acabei assim perdendo tempo tentando combater com outros produtos naturais também que não deram certo. Aí cal da bordaleza respondeu. Só que é preventivo. Depois que está instalado, você talvez consiga tratar folha nova. É assim que acontece. Então, antes da floração, eu fiz a mistura com 10 gramas de sulfato de cobre e 10 gramas de cal virgem, né? Aí tem um processo de misturar, mas aí não vou explicar, senão fica muito longo, né? Foi aplicado a cada
no intervalo mais ou menos de 10 dias, 10 a 15 dias, 10 dias. Só que passou um tempinho, começou a ter a floração. Então, quando tem a floração, eu particularmente não costumo aplicar essa dosagem mais recomendada, digamos assim. Eu diminuo pela metade, eu coloco 5 gramas, porque a flor é mais sensível, né? E calda bordaleza é um produto mais pesado. Então, eu faço essa diminuição por conta própria. Então, quando eu faço, tem floração, eu diminuo pela metade a mistura da composição, né, da calda bordaleza. Mas tem controlado. Aqui, abobrinha pequena, flor. Um detalhe, né? Às vezes a pessoa não sabe. Essas flores que tem esse tendão comprido, né? Que na mesma abobrinha, ele tem, no mesmo pé, ele tem flor macho e flor fêmea. Esse que tem um tendão é flor macho. As flores fêmea, ele já sai com a abobrinha. Ó, tá vendo ali, ó? Tá vendo? Então, essa flor vai abrir, mas pode ver que já tá com formação da abobrinha. Então, quando ele abre, tem que ter a polinização e já vem com a formação da abobrinha, ó. Tem aqui do lado também, ó. Isso é a flor fêmea. Aqui tem o mais desenvolvido, ó, flor fêmea, que já foi polinizado e já está em formação. E no mesmo pé, pode ver que tem flor macho também. Ó, esse aqui já está mais desenvolvido. Ó, tem mais aqui, ó, desenvolvido. Esse já está maiorzinho, ó, um pouquinho mais desenvolvido. E assim vai. Agora aqui, aproveitar para mostrar, pode ver que tem uma abobrinha meio tortinho aqui. Não está com formação perfeita. Quando acontece isso, são duas possibilidades, né? Agora, eu estou aqui num período frio de... nem sei se já entrou propriamente o inverno em termos de calendário, mas nós estamos no período de inverno, né? Então, outono e inverno, com esse primavera, você pega tempos frios aqui em São Paulo. Quando a abobrinha está com malformação, são duas possibilidades. Ou foi falta de uma polinização mais eficiente por parte de inseto. Vento também faz, mas no caso inseto, porque tem menos inseto. Você tem menos probabilidade de ter inseto atacando as abobrinhas, mas tem esse detalhe da polinização, né? Então, malformação, às vezes a falta de polinização, ou falta de algum tipo de nutriente. Alguma falta de nutriente. Mas nesse caso, eu creio que seja a falta mais eficiente da polinização. Um detalhe, né? Quando se fala em plantio aberto ao tempo, quero dizer, não só de abobrinha, qualquer outra cultura, inclusive frutífera, se for o caso, a polinização só pode ser por inseto ou vento. Então, eventualmente algum outro inseto pode polinizar, mas assim, 95%, 98% é inseto polinizadores, abelha normalmente, né? E vento, eventualmente, quando tem esses flor macho, flor fêmea no mesmo pé. Então o que acontece? Se a pessoa está numa situação diferente, que está dentro de um apartamento, dentro de uma estufa fechada, né? Situações que não há presença de inseto ou vento transitando, nesse caso, se faz a polinização manual, né? Então, como é que é feito? Isso aqui é uma flor fêmea, tá vendo? Tem abobrinha, ó, flor fêmea. Olha lá, aqui. Aí tem esse miolinho aqui. Você vai numa flor macho, que está aqui do lado, por exemplo, aqui, ó, esse já está até fechado, até caiu. Então, tem um tendãozinho, deixa eu vir para cá. Aqui, tem uma flor macho, né? Tem um tendãozinho. Você vai aqui captar esse pólen que está no fundo, vem aqui na flor fêmea e passa ali no meio, aqui, ó. Né? Então, é feita a polinização, pega um pincelzinho com algodão ou um pincelzinho assim mais sensível e vai esfregando para lá e para cá. Mas isso em situação fechada. Se não for, deixe por tempo a ação dos insetos polinizadores e vento que ele dá conta. Então, nessa desenvolvimento da abobrinha, que está mais ou menos desse tamanho, 10, 12 centímetros, daqui mais ou menos 5 dias, 8 dias, elas estão tudo pronto para ser colhido. Então, já estou mostrando aqui bem o início, né, praticamente da colheita, que tem outro que já está pronto, eu vou mostrar, para ter uma ideia que tem essa situação de polinizações, tudo certinho, né, então dá para explicar melhor. Bom, eu cheguei aqui
em outro local que tem mais uns pezinhos de abobrinha plantada, é da mesma muda daquela da área principal. Aqui ela também recebe um pouquinho de sombra, só que é mais aberto, né? Ó, mais aberto, não tem árvore tão próxima, né? Tem, mas está mais longe. Eu tenho um pé de lixia, tá, que faz sombreamento na parte da manhã, mas depois pega sol aqui, né? Então de manhã faz sombra e à tarde pega sol, mas integral, né? Até um certo ponto. Aí o que acontece? Os pés aqui tá com menos problema de fungo, né? De podridão, e estão muito mais bonito e desenvolvido. Embora que foi plantado, que ela ficou na sementeira, justamente porque as outras tinham sido plantadas, então ela sobrou, deixei de reserva, talvez deixe que algum pé morre, algum inseto corte, né? Então foi plantado aqui mais ou menos uns 7 dias, 8 dias depois daquela foi plantado, né? Transplantado. Mas olha o desenvolvimento que está aqui, ó. Dá para ver pela folhagem que elas estão mais bonitas, vigorosas, né? E olha o tamanho da abobrinha aqui, ó. Bem maior desenvolvido. Ó. Várias formações. Ó. Aqui inclusive, lá no fundo tem uma abelha polinizando, lá, tá vendo? É a abelha europeia. Ó. Abobrinha bem maiores. Isso porque foi plantado mais ou menos uma semana depois. Essa abobrinha que está aqui, ó, já pode ser colhido. Essa aqui, ó, já pode ser colhido. Então, a gente chega a essa conclusão, eu gosto de fazer esse tipo de experiência também, em locais diferentes. Então, se eu deixo só lá embaixo, onde tem mais sombreamento, e a planta não desenvolve, tem algum problema, às vezes fica quebrando cabeça se de repente não está faltando nutriente. E não é. Por exemplo, que eu trouxe para cá no local um pouquinho mais aberto, o solo está com menos trato, né? Não está tão preparado igual lá embaixo, só que aqui já começou a produzir, sendo que foi plantado mais ou menos 7, 8 dias depois da outra, né? Então, mostra a diferença de resultado só com a diferença do sol. Aqui está com menos trato, lá está com mais trato e ainda lá está atrasado. É a falta do sol. E aqui tem uma terceira situação com a mesma muda. Ele está aqui, ó, bem debaixo do meu maracujá gigante, né? Aqui. Então tá assim. Foi feito a plantio principal. 7, 8 dias aproveitei para botar algum no sol, justamente para se ia ter alguma diferença. Então, às vezes um não produz, fica quebrando a cabeça, às vezes é a falta do sol, né? Então eu já faço a situação já para ter certeza. E sobrou, né? Algumas mudas, mais 8 dias depois, digamos assim. Eu joguei as mudas fora. Nesse que joguei, esses 2 pés fixou no chão, no solo aqui. Ó, esses 2 pés. Aí como fixou, eu acabei juntando um pouquinho mais de terra, depois de fixado, fiquei com dó. E resolvi cuidar um pouquinho, jogar um pouco de adubo esteiro, que lá não tinha nada. Foi jogado fora as mudas e fixaram, né? E tá aqui, ó, soltando a florzinha, ó. É uma flor fêmea, né? Tá com abobrinha. Tem uma flor macho do lado. Tem aqui outra querendo soltar. Mas era muda jogado fora. Então, acabei assim, cuidando dela, né? Quer sobreviver? Vamos lá, né? Então aqui foi feito assim, né? Abobrinha, você pode plantar direto no solo, não tem problema nenhum. A gente coloca 2 sementes no solo, cada cova, né? E pode ser plantado direto. Mas nesse caso, tem que fazer a sementeira. Ela demorou 9 dias para ficar pronto, para poder trazer aqui no solo, né? Ela está nesse estágio aqui, que o que foi plantado no segundo plano que eu mostrei da sobra da muda, que já é 7, 8 dias depois. A abobrinha, quando eu falo 8 dias, é bastante tempo, né? Em outras culturas 8 dias não é nada, mas a abobrinha é bastante, proporcionalmente, né? E para chegar nesse estágio, que daqui 5, 8 dias eu vou começar a colher a abobrinha, lá em cima já tem pronta, né? Foram 56 dias. Então, no dia que eu coloquei aqui no solo, né, no canteiro, na cova definitiva, 56 dias. Se eu considerar da sementeira, ela está com 65 dias da sementeira que foi feita, né? Essa questão, principalmente da abobrinha, outras culturas também é. Na época de frio, tem menos sol,
a planta tem menos fotossíntese, devido a essa falta de calor, cresce menos. Aqui em especial está um pouquinho mais de sombreamento, mas se fosse no verão, com mais ou menos 45 dias do plantio da semente, ela começa a ter exatamente a situação, estaria produzindo os primeiros frutos, mas devido ao frio, atrasou um pouquinho mais, está indo para 65 dias, né? Então isso influencia diretamente o período que está plantando. É outra coisa que a abobrinha acontece muito, né? No verão acontece muito, então eu saio um pouquinho na época do verão, embora que a produção é mais rápida, tem mais produção. Tem umas mariposas, umas borboletas, que bota ovo ainda na fase da flor fêmea, obviamente, né? E o ovinho que ele deposita, da flor ele migra para a abobrinha, então começa a apodrecer. Se você abrir, tem uma larva dentro, igual parecido com mosca da fruta, né? E no inverno ele diminui essa questão. Então isso aí, aparentemente, por enquanto, não estou tendo problema. Espero que não tenha, porque está meio friozinho, né? E outra coisa, quando a abobrinha está no solo, entra também uma larvinha que vem pelo solo e entra na abobrinha depois de adulto, para comer a abobrinha, né? Então não chega a matar, mas tem os furinhos e tem uma larvinha. Então esse aí também, por enquanto, não estou tendo problema, justamente essa questão do frio, que inseto diminui bem nesse período. São duas coisas que eu, pelo menos pela experiência que eu tenho, é o que mais acontece comigo, né? Então eu saio um pouquinho fora da época do verão, embora que a produção é melhor, para sair um pouco dessas pragas de inseto. Questão do fungo, a única coisa que pulverizei, né, que ainda acabei quebrando um pouco a cabeça esperando, foi calda bordaleza, do jeito que expliquei, né? 10 gramas antes da floração, por litro, né, antes da produção. Assim, da mistura, né? 10 gramas do sulfato de cobre e cal virgem, né? Tem um processo de preparo por litro. E depois da floração diminuí para 5 gramas, deixei mais fraco. E a questão da adubação. Então, fora a adubação inicial que foi feito, né? Que no plantio eu expliquei, 20 dias depois de plantado, eu coloquei um pouquinho mais de adubo químico 10-10-10 e um pouco mais de esterco de galinha. É coisa mínima, que o solo já tem um esterco de galinha. Mais 20 dias eu entrei com NPK, só com NPK sem esterco de galinha, 4-14-8. Já é mais para estimular a floração, a produção em si, que já não há necessidade de crescer a planta. Ela cresce, né? Mas assim, essa já não é prioridade como é uma muda que estaria crescendo. E mais 20 dias, agora, acho que foi questão de uns 4 dias atrás, apliquei mais NPK de novo, 4-14-8. Podia esperar 30? Podia, mas antecipei com 20, né? Esse é o final. Com essa adubação, ele vai finalizar toda a produção. Então, o que tem da adubação que foi feito e esse último que foi colocado, é o suficiente, sobra para produzir e deixar a terra adubada para outra coisa também, né? Então não há necessidade nenhuma. Agora, a partir, começando a colher, eu vou colher aproximadamente durante uns 30 dias, né? Aí vai diminuindo a produção, eu normalmente opto em arrancar, mas algum pé vai morrendo, você vai tirando para deixar alguns que ainda está produzindo, aí vai no bom senso, mas mais ou menos começou a produzir a partir desse momento, né? A partir desse momento aqui que está lá em cima, ela produz durante uns 20 a 30 dias, né? Mas aí 30 dias já está caindo bastante. Eu tenho feito um resumo, né? Desde o plantio, preparo do solo, que tem um vídeo anterior, e essa aqui finalizando, nessa etapa já não tem mais nenhuma conclusão a ser feita. Aqui é só preocupar para colher agora.